E aí, Master, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo super educativo de áudio profissional diretamente aqui da Master Brasil. Comigo, Paulo Panarone, hoje pra gente abordar alguns aspectos aqui especiais sobre um vídeo que tá rolando aí na internet. E a gente vai discutir, será que se a gente puxar aqui ganho, vai afetar a nossa equalização do microfone, do instrumento? Será que eu mexendo no ganho afeta aqui a estrutura de volume na nossa mesa de som dos faders? Será que faz diferença? O que é o correto? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Em especial, né, tem rolado aí um vídeo do nosso querido missionário R.R. Soares comentando ali num culto sobre o sistema de som e trazendo algumas informações. E aí a gente vai discutir justamente isso com esse caráter educativo de a gente poder realmente aprender qual que é o processo correto aqui, para que serve cada recurso dentro da mesa de som, para que você possa ali ter aquela qualidade de áudio que a sua igreja merece, sendo ali um profissional qualificado. Então vamos assistir o vídeo. Se você não assistiu esse vídeo, não se preocupa que a gente vai assistir aqui agora juntos. Vamos lá. Dizendo em nome de Jesus, você vai ser muito abençoado. Amém. Graças a Deus por isso. Ô moço do som, você tem que abaixar um pouquinho o ganho, que está um pouquinho estridente. Isso, abaixa o ganho. Põe lá para 3, 3,5, 4 no máximo. O ganho é o brilho. Isso aí. Porque senão vai ficar um... Não, você abriu, é o contrário. Tem que abaixar, tem que abaixar. Glória a Deus. Quando o ganho está baixo, você pode aumentar o volume que não tem problema. Amém, amém, amém. Será? Glória a Deus. Faz o seguinte, põe o agudo em 6 e o grave em 4. Glória a Deus, amém. Está melhor, pessoal? Está melhorando um pouquinho. Mas o ganho ainda está um pouquinho alto ainda. Não tenha medo do ganho não, abaixa ele um pouco. O ganho é brilho. Glória a Deus. Amém? Será? É sobre isso que a gente vai comentar hoje, já essa primeira parte aqui, né? Será que ganho é brilho? Será que o ganho, ele afeta, por exemplo, a equalização de um canal, de um instrumento? Vamos lá, então, entender aqui qual que é a função e como que a gente ajusta esse cara aqui que, como ele disse, né, não precisa ter medo desse ganho, não precisa ter medo desse carinha aqui. Vamos lá, o ganho, ele é o responsável por ajustar o nível que chega do sinal do seu instrumento ou do seu microfone aqui na mesa de som. Então ele é um amplificador que a gente tem ali, onde ele recebe esse sinal e ele amplifica, para que realmente todos os nossos processamentos de áudio, toda a cadeia de sinal dentro da mesa de som funcione legal. Então se a gente tem ali, por exemplo, um volume muito baixo que está chegando na mesa de som do nosso instrumento, o nosso gate, o nosso compressor, o nosso equalizador, as nossas máquinas de efeito, todos aqueles processamentos de áudio que a gente utilizar aqui, a chance deles não funcionarem da forma correta, por não ter material ali para poder realmente processar esse áudio, é grande. Mas ao mesmo tempo, se a gente tiver um volume excessivo ali chegando na nossa mesa de som, pode haver aquela famosa saturação do áudio, aquela distorção, né? Então vamos entender aqui já como que funciona o nosso ganho. A primeira coisa que a gente tem que sacar aqui é, nós temos dois controles de volume. Nós temos aqui o nosso fader e o nosso ganho, principalmente. O ganho, ele controla o sinal que chega ali dentro da nossa mesa de som. E os faders dos volumes aqui, eles controlam justamente o que? O nível de saída da mesa de som. Como assim, Paulo? Deixa eu pegar uma situação assim bem fácil de você entender. Você tá ali na sua casa, você tem, por exemplo, uma caixa d'água ou aquela água que vem da rua ali. Você tem um registro geral e você tem aquela torneirazinha ali na sua pia, certo? Se a gente, por exemplo, vem aqui na mesa de som, fecha esse registro geral, fecha o ganho, fecha o sinal que chega, por exemplo, da rua ali, do nosso microfone, adianta a gente abrir aqui, por exemplo, o fader, ou seja, abrir aquela torneira ali, achando que vai sair água, que vai sair som? Vamos ver? Olha só, vou falar aqui no microfone. Tá chegando alguma coisa pra você aí? Vou desligar o meu headset aqui, ó. Eu desliguei e não tá chegando nada, certo? Por quê? Porque a gente fechou aqui. Ah, Paulo, mas então vamos abrir aqui, por exemplo, o ganho. Vamos abrir aqui esse ajuste. Olha só, você já vai começar a ouvir agora a minha voz direto aqui da nossa mesa de som. Beleza, tá chegando, o sinal chegou ali da rua, vamos dizer assim, veio do microfone. E aqui a gente pode controlar o quanto que a gente quer abrir daquela torneira, o quanto que a gente quer, por exemplo, de volume. Se eu fechar aqui,
naturalmente você vai parar de me escutar, certo? Só que sabe quando você tem aquela ligação, aquela caixa d'água poderosa, ou aquela rua que manda, vem ali, é uma água bem potente, às vezes você não regular o seu registro geral, o que acontece? Você abre um pouquinho ali a sua torneira e já vem aquela água com uma pressão muito forte, ou às vezes ao contrário, vem aquela pressão fraquinha. Olha o que acontece aqui no áudio se a gente tiver um nível de ganho excessivo, ou seja, uma pré-amplificação muito forte no nosso áudio e chegar ao ponto daquela famosa saturação. Olha só isso daqui, eu vou pegar o ganho e vou começar a aumentar no máximo, justamente para que possa acontecer essa saturação, para você entender o que é quando a gente também exagera aqui no nosso ganho. E uma vez exagerado aqui, a gente começa a ter esse som que parece que a caixa de som está distorcendo, só que na verdade o que está distorcendo é a nossa onda sonora, certo? Então vamos entender aqui, Paulo, aonde a gente deve ajustar o ganho do microfone. A primeira coisa que a gente tem que fazer, no caso, por exemplo, quando a gente pega aí uma mesa de som digital, é selecionar o canal, né? Então, todas as mesas de som digitais, você tem que escolher qual canal que você quer fazer aquele ajuste. A segunda coisa que você vai fazer aqui, no caso da X32, é apertar o botão solo. Por quê? Quando a gente aperta o botão solo, ele traz essa medição que nós temos aqui, o nível de sinal de entrada, aqui para esse cantinho da tela. Então, a gente consegue ver o nível que está chegando desse sinal. E aí eu posso adequar, diminuindo ou aumentando aqui a minha estrutura de ganho. Qual que é o ideal, Paulo? No caso da X32 aqui você pode modular em menos 12 decibéis o pico do áudio. O que é isso? É você buscar ali, por exemplo, o volume mais alto do que a pessoa está falando, aquele pico realmente ali, e aí você vai modular em menos 12. Porque se ela falar às vezes um pouquinho mais forte, você tem uma margem de segurança antes dele bater ali no 0 decibéis e começar a distorcer o seu áudio, começar a ter aquela famosa saturação do seu som, tá? Se você tiver muito abaixo aqui também... Deixa eu voltar para o meu headset. Se você tiver muito abaixo aqui, você não está entregando para a mesa dados, informações, material para que ela realmente possa processar esse áudio, para que ela possa fazer na hora de uma equalização, ter ali realmente um sinal potente para que ele possa entender o que está acontecendo naquele som. Então sempre você vai estar fazendo essa modulação, buscando o nível de pico, certo? Ali em menos 12 decibéis. Então você vai vir aqui, ó, e menos 12 no seu pico. Às vezes pode passar um pouquinho, não tem problema. Mas aí já vem um ponto assim, ó, muito importante. Olha esse posicionamento do microfone. O microfone aqui, principalmente quando ele é um microfone dinâmico, o ideal dele é sempre estar próximo aqui da fonte sonora, no caso da minha boca. Se eu começar a distanciar, olha só, vou até tirar a trilha para você ouvir aqui o som realmente dele, ó. Comecei a distanciar, o volume vai cair. Aí você fala assim, Paulo, beleza, mas a pessoa quer usar o microfone aqui embaixo, isso afeta no som? Com certeza. Se a gente começa a distanciar, por exemplo, o nosso microfone, naturalmente, a nossa estrutura de ganho, o sinal que chega na mesa vai ter ali uma alteração. Nesse caso, a gente vai, por exemplo, começar a puxar mais o ganho para poder manter, olha só, eu estou distanciando aqui o microfone e estou puxando mais no ganho. Naturalmente, a gente vai começar a ter mais o quê? Ruído. O microfone, não é que ele ficou mais sensível, o microfone continua escutando a mesma coisa e continua gerando o mesmo sinal ali para a mesa. Só que nós estamos pegando aquele sinal agora que está com uma energia ali bem mais baixinha por conta da distância. No caso, quando eu distanciei aqui o microfone da minha fonte sonora, esse diafragma vibra menos, movimenta menos, gera menos energia. Naturalmente, se eu amplifico mais, eu começo a trazer mais coisas, por exemplo, que não são interessantes, como um ruído de um ar-condicionado, um ruído de uma ventoinha de um moving, por exemplo. E também nós temos o efeito de proximidade. Quando nós posicionamos aqui o microfone mais próximo aqui da fonte sonora, a gente tende a ter mais grave. Então você sente que naturalmente, sem mexer no equalizador, a minha voz ela já fica com peso, né? Não é que a minha voz vai virar a voz do Cid Moreira, né? Aquela voz grave e tal. Não, a minha voz ela vai continuar sendo a voz do Paulo, só que muito mais presente com essas regiões de um timbre mais grave, né? À medida que eu vou distanciando aqui, eu estou só compensando no ganho para manter o volume, tá? Mas você vai perceber que minha voz ela vai ter muito mais uma região do médio agudo.
Então, sim, a distância do microfone afeta o quê? A equalização, afeta o timbre do som que você tem ali, certo? Quanto mais próximo, no efeito proximidade, você tem mais grave. Quanto mais distante aqui, mais médio pro agudo a gente vai tendo ali, certo? Então você vai ter essa diferença no seu som. E aí, quais são os grandes desafios que nós temos ali, voltando até o que o R.R. Soares comentou ali? Será que se eu adicionar ou tirar ganho, isso vai afetar, por exemplo, num brilho, num agudo? Olha só o que acontece. Aqui eu estou trabalhando com um som apenas direcionado nesse momento para a nossa gravação da aula de hoje, tá? Porém, o que acontece? Se eu começar a jogar esse som dentro do ambiente, vamos ver o que vai acontecer. Então aqui eu tenho, por exemplo, só para você entender, o LR aqui que está mandando para a nossa gravação direto da aula. E eu tenho aqui os Matrix. Os Matrix eles estão mandando aqui para o meu ambiente, então para as caixas de som que a gente tem aqui no ambiente. Naturalmente, você já vai começar a ouvir agora o som ambiente aqui também. E aí que vem o nosso desafio, olha só que interessante. Se a gente pegar aqui o nosso ganho, começar a distanciar o microfone e aumentar, olha o que vai acontecer. Estou aumentando aqui o ganho, a gente já começa a ter o quê? Problemas de microfonia. Você fala assim, Paulo, mas por que está tendo microfonia? Volume excessivo dentro do ambiente. Então, um dos fatores que a gente tem ali realmente de microfonia é um volume excessivo. Aí você fala assim, Paulo, por que volume excessivo? É porque eu aumentei demais o ganho, o nível de entrada? Não. Se eu estivesse aumentando a saída também, o nível de saída, com certeza eu teria esse problema de microfonia. A questão é porque, como a gente distanciou o microfone, a gente foi lá, naturalmente aumentou o volume. E aí o que acontece? O microfone ele para de escutar literalmente aquele som da fonte sonora de forma direta e começa a ficar mais ambiente. Se ele fica mais ambiente, ele começa a pegar mais os sons que são refletidos dentro do seu ambiente. Naturalmente, você começa a ter mais problemas de microfonia. Então, nesse caso, além de um volume excessivo, é um uso incorreto do microfone. Porque se eu colocar o microfone bem aqui, ó, e aumentar, vamos ter microfonia. Tá, Paulo, mas essa microfonia ela é uma microfonia de grave, médio ou agudo. Essa microfonia aqui, ó, só para até você entender, quando a gente tem aquele som mais seria uma microfonia mais de grave. Quando a gente tem esse som mais aqui no anasalado, é uma microfonia de médio. E quando a gente tem aquele já é uma microfonia mais de agudo. Vamos então aumentar aqui o nosso ganho, distanciar o microfone só para sentir o que acontece. Olha só. Então aqui a gente já consegue até ver no equalizador do microfone que a gente está tendo ali aquela região de 200 Hz. A primeira coisa que você já pode fazer para evitar essas microfonias de grave ali na sua voz é utilizar o low cut. A voz da pessoa, naturalmente, ela não vai ter ali as regiões abaixo, por exemplo, de 80 Hz, 60 Hz. É uma região muito grave para uma voz comum, por exemplo. Então, quando você faz o uso do low cut, você já elimina esses ruídos que o microfone possa estar captando, evitando ali, assim, por exemplo, a sua microfonia. Então, o que a gente pode fazer aqui já para começar o nosso ajuste do microfone? É fazer aqui um low cut. Então, vou selecionar mais uma vez o canal, vim aqui no low cut, ativar, e eu vou cortar o quanto eu acho necessário aqui, desde que eu não comece a, por exemplo, interferir no timbre da minha voz. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa região, você vê que eu estou mexendo aqui e ele não está alterando nada no timbre original, naquele timbre nativo, oficial da minha voz. Mas é quando eu passo aqui, por exemplo, já para uma linha aqui de 180, 200 Hz, você já vai perceber que agora a minha voz ela perdeu aquele grave natural, ou seja, ela perdeu aquele som original que ela tem ali, né? Então, nesse caso, eu vou voltar até eu encontrar esse ponto. Nesse momento, eu estou fazendo uma equalização corretiva. Eu quero remover ali, por exemplo, uma região que não é necessária. Então eu não quero timbrar nesse momento a minha voz, eu quero só remover aquelas regiões que eu considero ali que não vai mudar nada na minha sonoridade original. Então aqui eu vou fazer, por exemplo, um low cut no caso da minha voz e desse microfone que eu estou utilizando em 144 Hz, aqui o começo do nosso corte de grave. Paulo, eu posso usar isso como preset na minha igreja? Você pode utilizar isso como ponto D?
partida, ou seja, começar a partir desse ponto. Mas é ideal você sempre testar, porque você pode ter ali um microfone diferente, uma voz diferente, então vai soar diferente, tá? Quando a gente faz esse tipo de ajuste, a gente já ganha uma coisa aqui bem interessante, que é o quê? A chance de ter microfonias de grave já diminui. Você já começa a ter menos chance de microfonia de grave, beleza? E aí, nós temos que voltar a esse quesito. O que estava acontecendo possivelmente ali naquela situação que o R.R. Soares comentou? Vamos abrir aqui de novo o som na caixa, beleza? Eu estou utilizando aqui o Matrix para as caixas de ambiente, ou seja, copiando aqui o nosso LR. E agora vamos de novo aqui no nosso ganho, vamos aumentar aqui para a gente ver o que acontece. Vamos ver aqui, ó. Você vai ver que o olha esse metalizado. Percebe isso? S. Percebeu? Esse nível de S, que é o agudo, né? A palavra X, S, gera essa frequência bem aqui aguda, né? Tava dando microfonia. Naturalmente, se você diminui o ganho, você diminui esse brilho. Então, nem sempre é questão de você, por exemplo, vir aqui no equalizador e atenuar. Ok, mas ali não era questão só de ganho. O ganho ele tem que ser ajustado para o quê? Aquele sinal de entrada chegar corretamente aqui em menos 12 decibéis. Porém, se você está tendo microfonia no ambiente, que pode ser causada por volume excessivo, equalizações incorretas, posicionamento do microfone incorreto, posicionamento das caixas, tem vários fatores que causam microfonia, mas se você tem uma microfonia de agudo, ela dá essa impressão como se tivesse um agudo exagerado dentro do ambiente, né? O que ele chamou ali, por exemplo, de estridente, do que ele chamou ali, por exemplo, desse brilho, desse agudo. Olha só que interessante. Eu vou agora não mexer no ganho, mas eu vou mexer aqui no volume das caixas. Presta atenção, olha só. Áudio, som, S. Se eu abaixar aqui o volume da caixa, olha como que esse estridente ele some. Então você vê que não é alterando o ganho que vai resolver esse problema. Olha só, eu alterei o volume de saída das caixas de som. Então, naturalmente, ali naquela situação, pode ser vários fatores. O ganho não necessariamente ele deve ser utilizado para corrigir esse problema. O ganho, uma vez ajustado, o quê? Em menos 12 decibéis de pico, vamos lá. Vim aqui, ajustei o ganho, selecionei o canal, coloquei ali o canal da voz, pedi para a pessoa falar, ela está falando corretamente o quê? Próxima aqui do microfone. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Ajustar o ganho aqui em menos 12 dB. Ajustei ali, eu não tenho por que mexer mais na estrutura de ganho. Ah, Paulo, mas a gente está tendo, por exemplo, esse som que ele está, por exemplo, estridente. Você sente esse tss, tss, tss. Isso pode ser o quê? Volume excessivo no nosso ambiente. Pode ser tanto o volume do PA, como pode ser também aqui o volume de um retorno. Vamos dizer que você está utilizando uma via de mix bus ali para poder fazer um retorno. Pode ser um volume excessivo do retorno. E você também pode resolver esse problema fazendo o seguinte, cortando, por exemplo, a equalização na via de retorno. Então, em vez de, às vezes, você alterar no microfone, ok, você também pode alterar aqui na via de monitoração. Você pergunta assim, Paulo, mas qual que é o correto? É eu resolver o problema no microfone ou eu resolver o problema aqui na via, por exemplo, de monitoração ou Matrix, o que você estiver utilizando? Primeira coisa, quando a gente adequa a qualidade de som do seu microfone ali, a gente está buscando realmente a melhor sonoridade possível da voz, ok? Então nós, por exemplo, podemos vir aqui no agudo e colocar um pouquinho de agudo aqui na voz? Pode, eu posso trazer o brilho. O que acontece quando eu trago esse agudo na voz? Eu estou trazendo mais inteligibilidade, eu trago um som muito mais aberto, aquele S, o S, ele soa muito mais. Quando eu tiro aqui a região de agudo, eu abafo esse som. Parece que eu estou falando com a mão na frente da minha boca. Então parece que eu estou colocando a mão aqui na frente da boca, né? Só que não, ele está abafado, ele está sem brilho, está sem agudo, né? Então nós podemos o quê? Ajustar e adequar de a forma com que soe melhor a voz, sempre buscando aquela qualidade mais interessante, correto? Algumas pessoas, por exemplo, às vezes tem muito S, né? Sobra muito aquele tss, tss, tss.
E aí, às vezes, você coloca agudo e sente aquilo estridente, aquilo que agride o nosso ouvido, aquilo que realmente dói, que machuca ali. Então a gente pode estar o quê? Ajustando de acordo aqui com o que a gente achar interessante para aquela voz. A mesma coisa aqui, a região, por exemplo, do médio grave aqui, esse som mais fechado aqui, oco, né? Então, quando eu tiro aqui, eu tiro um pouco dessa região. Então, às vezes pode soar melhor, tirar um pouquinho desse médio grave na voz. Uma coisa interessante que nós temos que aprender e estar atento dentro da nossa mixagem é, uma vez que eu estou mexendo, por exemplo, no equalizador, eu estou mexendo na intensidade daquela frequência, mas eu não estou alterando aquela frequência. Ou seja, quer dizer o seguinte, Paulo, quando eu mexo no equalizador, colocar mais grave ou menos grave não quer dizer que eu vou deixar a pessoa com a voz do Cid Moreira. Ou seja, que nem aqui, ó, por exemplo, se eu pegar esse médio grave aqui, ó, subir ele e aumentar assim, minha voz está igual ao do Cid Moreira? Não, não tá. Eu só excitei aqui uma determinada região, uma determinada frequência ali, aonde eu posso querer valorizar alguma coisa dentro daquele timbre da minha voz. Mas não necessariamente ele vai deixar a minha voz como a do Cid Moreira, né? A mesma coisa, tipo assim, se eu colocar mais agudo, não quer dizer que eu vou ficar com uma voz, por exemplo, feminina. Não, eu vou ter ali só uma região de frequências mais agudas sendo excitadas, né? A mesma coisa quando eu atenuo, aqui eu diminuo a intensidade, mas eu não altero a frequência. E uma coisa que ele até comentou, ele falou assim, minha voz é grave, então tem que ter mais grave. Não necessariamente, isso também é um conceito de mixagem que é muito importante. Quando você está mixando, por exemplo, aqui os instrumentos, colocando aqui toda a equalização dos canais, acertando os volumes, você tem ali, por exemplo, vários instrumentos dentro de uma banda. O que você busca na hora da mixagem? Fazer com que todos soem bem, fazer com que todos fiquem o quê? Encaixados, com que a bateria soe bem com a percussão, que a percussão e a bateria soe bem com a harmonia da música, que engloba ali baixo, guitarra, teclado, violinos, todos os instrumentos que você tiver ali de harmonia e as vozes também, tudo isso tem que encaixar. E dentro dos conceitos de mixagem, uma das coisas que a gente tem é o espaço que a gente tem. Querendo ou não, tudo vai se resumir aqui dentro da nossa mixagem, esses 32 canais que nós temos aqui na X32, eles vão se resumir para onde? Para o LR, para 2 canais. E 2 canais que tem o quê? De 20 a 20 mil Hz, ou seja, da região mais grave até a região mais aguda. Então todos esses instrumentos têm que ser encaixados aqui. Então preciso às vezes abrir espaço. E aí que vem um ponto interessante. Não é porque um instrumento é grave, por exemplo, um baixo, que eu tenho que ir lá no baixo, por exemplo, e puxar mais grave, puxar uma região, aumentar. Eu vejo muitas pessoas já começando a mixagem assim. É, por exemplo, um bumbo, então deixa eu já colocar mais grave, deixa eu ir lá no equalizador e já puxar aqui uma região mais grave. Uma guitarra, deixa eu ir no médio e puxar mais médio. Não! Antes de adicionar algo, tire primeiramente aquilo que atrapalha. É interessante esse conceito de mixagem. Eu sempre recomendo isso. Antes de você adicionar, tire o que está atrapalhando, pega ali aqueles sons que realmente estão sobrando, que não são necessários daquele instrumento e limpe a sua mixagem. Com isso você vai conseguir desembolar muito melhor a sua mix, tá? Então não necessariamente a pessoa tem a voz grave, eu tenho que adicionar grave. Não, às vezes você vai ter que tirar, porque a pessoa já tem algo excessivo. A mesma coisa quando você pega, por exemplo, uma voz feminina. Às vezes ela pode ter um timbre mais puxado para o agudo. Quer dizer então que eu vou puxar mais agudo na voz feminina? Não necessariamente. Às vezes você já tem um microfone bacana, bem posicionado, a pessoa já está ali cantando direitinho e o som já chegou perfeito. Não quer dizer que sempre você também tem que tomar atitudes aqui no seu equalizador. Mas voltando àquele problema, né? Por exemplo, eu ouvindo aqui minha voz, tá bacana, tá super legal, tá interessante o timbre da minha voz. Mas para um fone de ouvido, por exemplo, será que para o ambiente tá legal? Vamos voltar aqui, vamos abrir aqui novamente esse som para a gente ver aqui o que acontece quando eu abro esse som na caixa. Olha só que interessante. Percebe que já começa a vir esse som mais estridente? Olha só que interessante. O estridente que a gente chama é esse agudo. E aí você percebe, poxa, isso daqui tá realmente atrapalhando, né? Você vê que fica meio metalizado o som, né? E já fica ali querendo dar uma microfonia, certo? Se eu vier no ganho e diminuir o ganho, vai diminuir isso, será? Vamos ver aqui, ó.
baixei aqui o ganho. Olha só, resolveu o problema. Mas espera aí, Paulo, essa é a atitude correta que eu deveria tomar? Não. Por quê? Eu diminuí o ganho, só que naturalmente eu diminuí o volume que está vindo para cá, para esse canal, e diminuí o volume que está indo para o master. Se eu diminuir o volume também, vai diminuir o volume lá nos auxiliares, nas vias de retorno, em todo o seu ambiente vai diminuir o volume. E ali o problema, o grande causador do problema não é dizer que, por exemplo, você tem ali um agudo excessivo. Não, às vezes você tinha um volume excessivo ali na sua monitoração e isso causou uma microfonia de agudo. Naturalmente, se a gente diminui o ganho, não é que eu estou tirando agudo, eu estou diminuindo o volume, estou diminuindo o quão o microfone está captando aquele som agudo do ambiente. Se eu voltar a aumentar ele aqui, ó, você já vai perceber que voltou. Paulo, mas qual que seria então a forma correta? O que a gente deveria fazer? Primeiro, identificar. Será que o problema está aqui no volume excessivo? Que nem aqui, eu estou realmente colocando um volume bem alto dentro do meu ambiente e as caixas estão aqui basicamente a uns 2, 3 metros de distância aqui de mim, tá? Então, se eu coloco um volume excessivo, já começa a ter isso. Mas eu posso vir nessa via, aquilo que eu falei, né? Selecionar essa via e tirar, por exemplo, um pouco de agudo dela. Será que resolve? Olha só que interessante. Eu não alterei a qualidade de áudio do que eu estou mandando, por exemplo, para a gravação dessa aula, ou até mesmo para uma transmissão ao vivo, nem para as vias, por exemplo, de retorno dos músicos, eu não mexi ali. Eu não mexi, por exemplo, no volume. A pessoa falou, mas eu preciso ter esse volume, eu quero ter um volume mais alto ali em cima do altar, por exemplo, eu quero sentir a pressão da minha voz. Então, não alterei aqui, mas eu alterei na equalização da via, por exemplo, de monitoração ou do side, ou que você tiver ali em cima do altar de caixa de som. Se eu voltar aqui e deixar original, a gente já começa a ter a microfonia novamente. Então, nesse caso, a gente corrigiu o problema acertando e adequando a saída aqui da mesa para aquela caixa de som. Com isso, olha, você percebe que toda essa microfonia que a gente estava tendo de agudo já se foi. Então, quando a gente, voltando lá naquela primeira questionamento, né? Alterar o ganho vai alterar a equalização? Não. Alterar o ganho, você altera o nível de entrada do sinal, do canal que está chegando aqui na mesa, correto? Naturalmente, todo o fluxo de sinal, que é o canal, deixa eu abrir até aqui para você, é interessante, você vem aqui em Home, e aí você vai navegar aqui nessas setinhas do lado, até você vir nessa parte de configuração. Deixa eu jogar nessa tela aqui maravilhosa, olha só. Você vai ter aqui o caminho do sinal dentro da mesa, né? Então a primeira coisa que a gente... Não, você pode vir aqui em Sends também. Dá para vir aqui, você tem todo o canal completo, é até mais interessante. Você vai ter aqui basicamente o sinal entrando, passando pelo ajuste de ganho, depois você passa isso pelo low cut, depois você vem isso para o gate, depois do gate passa para o equalizador, depois do equalizador passa para o compressor, depois do compressor você vem para o fader, do fader você manda para o master. Então se eu altero o ganho, eu estou alterando o volume de entrada deste canal, que naturalmente vai influenciar, por exemplo, num gate. Se você tem um gate ali atuando, abrindo e fechando o canal, para poder tirar ali, por exemplo, às vezes um ruído, você pode começar a ter problema ali. Se você tem ali, por exemplo, um compressor, onde você definiu o threshold, ou seja, o ponto onde ele deve começar a comprimir aquele áudio, começar a atuar, nesse momento, quando você altera o ganho, você vai alterar o quanto você está comprimindo. Se eu aumentar o ganho, naturalmente, a compressão vai ficar mais excessiva. Se eu diminuir o ganho, vai diminuir a quantidade de compressão, o ponto do gate vai ser alterado. A equalização vai mudar? Não vai mudar o timbre da equalização, porque você está aumentando ou abaixando o volume de todas as frequências de forma o quê? Idêntica, é como se eu estivesse aumentando ou abaixando tudo ao mesmo tempo. Mas eu não altero uma região específica, a não ser quando a gente altera o ganho, que aí é importante ficar atento nisso daqui. Olha só que interessante. Nós temos aqui o ganho do equalizador. Ok. Então o equalizador ele é composto por 3 ajustes. Nós temos aqui o ganho, a frequência e o fator Q. Paulo, explica para mim que eu não sei o que é isso. Quando a gente tem aqui, por exemplo, um equalizador, nós temos aqui a frequência, que é o quê? Qual região que a gente quer alterar? Se eu quero mais uma região para o grave, para o médio ou para o agudo. Então, escolho a frequência, escolho ali realmente aonde eu quero alterar aquela região. Beleza? O ganho é o volume, se eu quero colocar ou tirar determinada frequência. Então, eu posso vir aqui, tirar ela,
ou adicionar aquela região. Então, esse é o ganho, o volume de alteração daquela frequência. E o fator Q é se eu quero uma frequência específica para corrigir ali determinado problema, às vezes uma ressonância, um probleminha de microfonia, ou se eu quero um fator Q mais aberto para que eu possa ter algo um pouco mais musical, algo que soe mais interessante de forma musical. Então você pode escolher que tipo de equalização que você está buscando. Então você também tem o ganho aqui presente no equalizador. Inclusive você tem um ganho presente em várias estruturas aqui dentro da mesa. Se você vier num compressor, vai ter ganho. Por quê? É o ganho de saída, é um volume de saída. Então o nome gain, ele está relacionado a isso, né? Um volume, uma intensidade. No caso do ganho principal da mesa, que é o que a gente sempre está atento ali, ele é o nível de sinal que chega aqui na mesa. Uma vez que ele foi setado, que ele foi ajustado para que o pico do áudio seja ali modulado em menos 12 decibéis, a gente vai ter ali um ganho. Ok, se eu falar mais forte, você vê que eu tenho uma margem de segurança. Claro, se eu exagerar, pode haver a saturação. E aí, uma vez que satura, é aquela distorção. Quer ver? Olha só, eu vou falar bem forte aqui no microfone. Master! A gente já começa a ter o áudio clipando, mas ali eu exagerei. Eu colei minha boca, por exemplo, no microfone. Com isso, a gente tem ali uma saturação do áudio. Então, quando a gente mexe no ganho, nós não alteramos a equalização, mas alteramos todo o fluxo de sinal que a gente tem aqui dentro da mesa. Então, todo o sinal que vai passar pelo gate, pelo compressor, pelo equalizador, que vai descer aqui para o canal, que vai para as vias de retornos, que vai para a transmissão, que vai para tudo que você imaginar, vai ser alterado aqui pelo ganho. Lembra disso? É aquele registro geral da água da sua casa, né? Fechou lá o geral, você acaba com a água em todas as torneiras. A mesma coisa, fechou aqui o ganho, você vai acabar com o sinal que chega em todo, inclusive nas vias de retorno, no PA, no front, na transmissão, onde for que você estiver mixando, vai alterar isso, tá? Então, a primeira coisa que a gente aprendeu foi isso. Ganho não altera a equalização, porém, um ganho que não esteja corretamente ajustado, ele vai influenciar diretamente em todo o fluxo de sinal e também uma estrutura de volume excessivo no ambiente, com o uso também do microfone muito distante aqui da fonte sonora, vai fazer com que você tenha o quê? Que trabalhar, às vezes, o ganho muito alto, e aí quando você aumenta o ganho, olha só, já começa a dar problema. Então, por isso que você tem que tomar esse cuidado. Mas aí entra esse detalhe, né? Seleciona lá a sua via de monitoração e começa a equalizar, visando ali realmente o ajuste correto e fazer com que o som fique da melhor forma possível, beleza? Eu quero mostrar aqui também a continuação desse vídeo, porque tem um outro ponto aqui super interessante. Vamos ver aqui. Amém. E quando tiver assim, chegar um ponto, aí você nunca mais precisa da pessoa falar no microfone, alô, alô, 1, 2, 3, que já está regulado. Eu, se vou na mesa, eu sei exatamente a minha posição. O ganho meu é 4, o grave é 4, que a minha voz é grave, e o agudo é 6, que aí abre um pouquinho e fica gostoso. Agora o ganho seu está meio alto aí. Tem que abaixar esse brilho ainda. Ó, tem que abaixar. O brilho, não é o volume não. Amém. E aí? E aí? É o brilho, é o volume? Precisa ou não precisa passar um som na hora de fazer um ajuste? Claro que, por exemplo, a gente pega situações como essa, o missionário está sempre ali na mesma igreja, no mesmo templo, no mesmo ambiente, com o mesmo microfone, com as mesmas caixas de som. Você pode sim ter um preset. Claro, o técnico ali está fazendo vários eventos durante a semana, vários eventos ali no mês, e ele vai começando a entender, poxa, dessa forma soa melhor esse microfone com aquela pessoa. Então você pode vir aqui, por exemplo, na mesa e fazer aqui um preset. Como assim, Paulo? Você pode vir aqui, por exemplo, no equalizador, selecionar aqui o canal, vir aqui no equalizador, e aí você vai vir aqui no menu, e aí você tem aqui o menu Utility. Então você clica aqui no menu de utilidades, né? E aí você vem aqui e pode salvar um preset. Por exemplo, eu vim aqui, ó, e vou mandar ele salvar um preset. Deixa eu achar um espacinho vazio aqui, ó. E aí eu vou salvar ele. E aí eu vou dar um nome, por exemplo. Eu vou vir aqui e vou botar aqui meu nome. Paulo. Podia ser touch, né? Fica a dica, Behringer.
Então eu venho aqui, ó, Paulo, tá salvo aqui esse preset. Inclusive eu já tinha até salvo outro com o meu nome, mas sempre que eu quiser puxar esse preset é muito simples. Então o que eu vou fazer? Por exemplo, vamos dizer que eu quero hoje trazer essa equalização aqui para o meu canal número 6. Então venho aqui no canal 6, olha só, tá sem nada, correto? Clico aqui no Utility e aí eu venho aqui, ó, e carrego esse preset aqui com o nome Paulo. Clico ali e dou uma confirmada. Com isso ele já vai trazer aquela equalização que eu fiz. Se eu quiser salvar todas as configurações do canal, eu também posso fazer isso. Então venho aqui na parte do Utility e aí eu posso escolher aqui para ele fazer o recall de tudo. Ou seja, quando a gente salva, na verdade, ele salva todas as configurações. Mas quando eu faço o recall, eu posso escolher o que eu quero trazer daquele preset, daquela configuração para aquele canal. Então quando eu clicar aqui em Load Preset, ele vai carregar todas as configurações. Inclusive você vai ver o seguinte, ó, que ele já subiu o volume aqui, que ele trouxe aqui também uma equalização e já ativou o Low Cut e já ajustou o ganho. Então isso é interessante. Muitas vezes as pessoas falam, Paulo, eu esqueci de salvar, por exemplo, o compressor e agora o que eu faço? Quando você vem salvar o preset do canal que está selecionado, você salva todas as configurações. Porém, na hora de você puxar uma configuração, carregar, fazer o load daquela configuração, você pode trazer algo específico, como somente o equalizador, ou você pode escolher aqui o que você quer. Ah, Paulo, eu quero trazer o equalizador, o gate e o compressor. Então você ativa aqui, deixa ele aceso, aquele amarelinho ali, justamente para você carregar todas essas configurações. Então, sim, você pode salvar presets para otimizar sua mixagem. Isso facilita muito, faz com que você consiga ter ali uma produção muito mais rápida da sua mixagem, né? Agora, quer dizer que nunca mais você vai precisar fazer um ajuste? Não, pelo contrário. Principalmente dentro de uma igreja, onde você tem ali, por exemplo, não só um técnico de som, mas você tem várias pessoas que mexem na mesa de som. Você tem uma rotatividade muito grande de músicos, por exemplo, de pessoas. Então, por mais que às vezes eu tenha o ajuste do Paulo, mas esse ajuste pode ser alterado, esse ajuste pode ser mudado. Às vezes um microfone deu problema, por exemplo, a gente mandou para manutenção e pegou outro microfone ali para o pastor. O volume vai ser diferente, o ajuste de ganho vai ser diferente, a equalização vai ser diferente, tudo vai ser diferente porque mudou o equipamento. E se eu pegar agora esse preset que eu fiz aqui para o Paulo e passar para outro Paulo, diferente de mim, o som vai soar diferente, porque é outra voz, é outra fonte sonora, é outra pressão de volume da pessoa, né? Intensidade, SPL que a pessoa gera, ou um instrumento. Se eu pegar dois instrumentos ali, dois violões, e der para duas pessoas tocar, aquele instrumento ele ressoa de forma diferente, porque cada um tem uma forma de tocar, uma pegada ali no instrumento. Então ele soa assim diferente. Então não quer dizer que nunca mais você vai ter que fazer um ajuste. Você pode o quê? Começar o seu ajuste a partir de um preset. Mas pega outra situação, por exemplo, às vezes você tem ali um culto para crianças numa quinta-feira, você tem um culto dos jovens ali na sexta, no sábado, você tem um culto de domingo. E dentro da igreja você pode ter uma volatilidade muito grande de pessoas. Pode ser que às vezes naquele culto de terça-feira esteja mais vazia a igreja. A acústica é diferente, o som soa diferente. Então você talvez utilize uma técnica de mixagem diferente. Aí chega, por exemplo, naquele domingo de manhã e tudo mais, às vezes a igreja já está mais cheia. Tem mais pessoas, a acústica é diferente, o som soa diferente. O pano, ele absorve bastante as frequências média e aguda. Então, se você tem ali, por exemplo, um ambiente de uma igreja vazia, a sua tendência é que sua região de médio e agudo sobre muito mais. Agora, se você tem ali uma igreja mais cheia, a ideia ali é que o seu agudo ele morra mais rápido, que você sinta realmente esse agudo, esse brilho ali morrendo muito mais rápido. Então, você tem que adequar. No áudio, tudo isso vai ser ajustado de acordo com aquele momento. Por exemplo, você vai lá fazer um evento externo hoje. Você fez a passagem de som 3 horas da tarde, naquele solão gostoso, naquele calor, afinou a bateria, posicionou os microfones, os instrumentos, equalizou, timbrou, você falou, meu Deus do céu, que mixagem maravilhosa que eu fiz aqui agora, eu nunca fiz nada igual. Aí você fala, tá perfeito, você mostra pra todo mundo fala, nossa, que som maravilhoso. Beleza, espera chegar até, por exemplo, 8 horas da noite, quando o clima mudou, a umidade mudou, a temperatura mudou. Você vai ouvir a sua bateria tá lá toda desafinada, os instrumentos desafinados. Você vai ouvir como
estava ressoando aquela caixa de som no ambiente é totalmente diferente. Na sua passagem estava vazio, não tinha ninguém, não tinha público. Na hora do vamos ver já está com várias pessoas ali. Então sim, vai ter alteração. Nada no áudio é 100% perfeito de fiz aqui, vai ser o resto da vida assim. Não, você tem que adequar, você tem que ter um ouvido experimentado, assim, experiente, que você escute referências para que na hora de você fazer a sua mixagem, você saiba se está realmente legal ou não. Por exemplo, uma das coisas que eu vejo muito a galera comentando, né? Paulo, como que eu sei se eu estou indo no caminho certo ou errado? A primeira coisa, você tem que experimentar. Se você não experimenta, se você não sabe o que é um som de qualidade, como que você vai buscar essa qualidade se você nunca viu, nunca ouviu essa qualidade do som? Então isso é muito importante, experimentar, ouvir músicas de qualidade, ouvir referências, ir para eventos, ir para igrejas, realmente perceber o que acontece ali num sistema de som para você ter ali, poxa, a voz ideal é esse caminho aqui. E também ouvir o próprio instrumento, isso ajuda bastante. Eu vejo muitas vezes as pessoas nem escutando um instrumento. Às vezes chega ali, por exemplo, um instrumento diferente, um clarinete, um oboé, um saxofone, uma flauta transversal, e a pessoa às vezes não está acostumada com aquele instrumento, um banjo, por exemplo, e aí ela fica, poxa, mas como é que eu faço aqui o timbre desse instrumento? Como que eu melhoro o som dele? Aí fica focado na mesa. Mas esquece ali, por exemplo, de ir lá do lado do músico, ouvir um instrumento, perceber como que aquele instrumento soa realmente de forma original, como que ele encaixa de forma acústica com a banda como um todo. Então isso também é muito importante. Então assim, reforçando aquilo que a gente aprendeu na nossa aula de hoje, deixa eu voltar com o meu headset aqui, que nossa aula foi assim, fantástica, fantástica mesmo. Aprendemos que ganho não interfere na equalização, ou seja, aumentar ou diminuir o ganho não vai alterar ali o seu timbre do instrumento, mas o ganho excessivo demais pode haver saturação no áudio e o ganho de menos vai fazer com que os seus processamentos de áudio não funcionem tão bem, beleza? Outro detalhe que é importante a gente comentar, o volume deve ser feito pelo fader ou pelo ganho. Uma vez ajustado o ganho, o volume do som no ambiente, nas suas caixas de som, deve ser feito pelo fader e não pelo ganho. Vejo muitas pessoas, às vezes, de forma incorreta, muitas vezes até por falta de conhecimento mesmo, ajustando o volume aqui pelo ganho. Não, ganho é nível de sinal de entrada, volume fader, beleza? Então aqui é onde você ajusta o seu volume daquele instrumento, daquele canal, tá? Equalização, você vai estar timbrando o seu instrumento, principalmente buscando sempre, de forma inicial, retirar. Sempre busque tirar aquilo que está sobrando do que adicionar o que está faltando. Você vai perceber que a sua mix ela começa a funcionar bem interessante. Outro detalhe também que a gente viu aí, cuidado com os volumes dos retornos, do side, do volume do PA e também com o posicionamento incorreto. Usar o microfone aqui embaixo não funciona. Você fala assim, Paulo, mas eu vi lá na TV Globo, na Record, no YouTube, que a pessoa está usando o microfone aqui. Você tem que pensar que são duas situações diferentes. Primeiro, na televisão, quando o jornalista está fazendo a matéria, está entrevistando alguém, ele não está pegando aquele som daquele microfone e jogando numa caixa de som. Então você não tem chance de microfonia. Beleza, mas vai captar mais ruído? Vou ter mais ambiência? Vou. Mas aquele material vai passar por uma pós-produção ou muitas vezes vai passar por plugins dentro da emissora, processadores de áudio para poder tirar e filtrar todos esses ruídos. E aí vem um detalhe que muita gente não se atenta. Muitas vezes esse microfone ele não é um microfone cardioide, não é um microfone que tem um ângulo de captação muito mais aberto. Ele é um microfone muito mais direcional, um supercardioide, um hipercardioide. Com isso, eu minimizo os ruídos laterais e mantenho a captação direcional. Então, eu consigo não ter o microfone aqui bem na boca da pessoa, consigo deixar ele mais aqui embaixo e com isso eu mantenho a mesma qualidade sonora. Só que são equipamentos pensados para o broadcast. Muitas vezes a gente olha para o broadcast e quer fazer a mesma coisa que a gente vê no broadcast dentro de um ambiente de um show, de um evento ao vivo. Porque muitas vezes a gente não tem ali o microfone, não tem a estrutura e não vai ter a utilidade. Às vezes você não tem um plugin de processamento de áudio para tirar aqueles ruídos que numa empresa de televisão, de broadcast, você vai ter. Então você tem que ponderar isso também. Nem tudo que você vê vai ser aplicado à sua situação, beleza? Então, nesse caso, como a gente viu, nem sempre o posicionamento do microfone
vamos dizer assim, vai ser o mais correto para a situação do ao vivo. Você vai ter que o quê? Sempre pensar em ter ali uma qualidade de som que funcione bem dentro do seu ambiente. Para isso, se você tem um microfone cardioide, coloque ali o seu microfone próximo da boca. Não fique com o microfone aqui, senão a chance de você ter ruídos e microfonias é grande. Mais uma vez, ó, vou simular aqui para você poder ouvir aí esse som. Deixa eu voltar aqui com o microfone. Beleza, você está ouvindo aqui o microfone. Deixa eu só confirmar. Beleza, o som ambiente está legal, não está nem excessivo nesse momento. Mas agora eu vou pegar aqui e vou aumentar aqui o meu ganho. Vamos ver o que vai acontecer aí com o nosso microfone. E vou começar a distanciar. Ó. Agora eu estou aqui, ó, mais longe, microfonia. Olha o tanto de ruído. Ó. Se eu tirar aqui o equalizador, a gente já vai ter aqui uma microfonia de grave. Olha só. Áudio. Então, é isso. Atenção à equalização, atenção ao posicionamento do seu microfone, porque aí você vai conseguir ter muito mais qualidade de som dentro da sua igreja e trazer aquele som que a sua igreja merece, né? Isso que é o mais importante, né? Eu acredito muito nisso. O áudio, ele é a coisa mais importante, a palavra vai ser falada ali e as pessoas têm que receber aquela mensagem e entender. E qualquer coisa que gera um distraction ou um incômodo, isso vai afetar a capacidade de recepção dessa informação pela pessoa. Então, claro, tem outros fatores que são importantes. A cadeira que a pessoa senta, o ar-condicionado, o ventilador, a acústica do ambiente, o painel de LED, a iluminação. Tudo isso é importante, com certeza, porque quando a gente traz a pessoa para aquele ambiente dentro ali da igreja, a gente está trazendo um ambiente que vai realmente abraçar a pessoa e trazer um sentimento interessante para ela dentro daquilo que ela precisa. Então esse sentimento vai ter essa influência da luz, do painel de LED, da cadeira que a pessoa senta e tudo mais. Mas tira o áudio, desliga o microfone e pergunta se a pessoa recebeu aquela mensagem. Não vai receber. Vai ter dificuldade de entender o que está sendo falado ali dentro do ambiente. Então por isso que você tem que colocar aí na cabeça, por exemplo, do seu pastor, que o áudio é uma das coisas mais importantes dentro do sistema como um todo ali da sua igreja. Então, se você quer aprender mais também sobre todo esse processo da mixagem, aprender a fundo a utilizar aí a X32, a utilizar esses equipamentos de áudio profissional que envolvem realmente aí dentro de um sistema de som profissional, nós temos aí o nosso curso de áudio para igrejas. Já fica essa dica especial aqui, do zero à transmissão ao vivo. É um curso completo com mais de 200 aulas, mais de 100 horas de conteúdo para você dominar essas 4 áreas. Nós temos aí fundamentos de áudio e os elementos, as tecnologias para você poder entender ali desde a conexão de um microfone, de uma caixa de som, de um amplificador, de um processador de áudio, entender os fundamentos ali, o que é frequência, decibel, fase, os instrumentos, conhecer sobre acústica. Então a gente vai abordar isso dentro desse curso. Nós falamos aí todo o uso da Behringer X32 e também aplicado a Midas M32, seja aqui no console, seja de forma remota, por tablet, computador. Você vai aprender e dominar todos os recursos, menus e funções, e principalmente a mixagem, né? Não adianta nada você falar assim, Paulo, beleza, eu sei o que é um equalizador, mas como que eu uso isso na voz? Como que eu uso isso, por exemplo, ali num violão, num baixo? A gente mostra para você dentro desse curso como realmente mixar a banda, porque a gente tem esse módulo específico de áudio para igrejas. Então a gente pega ali várias músicas de adoração, de worship, músicas um pouco mais pop também, e te mostra ali na prática todo o processo da mixagem. Traz realmente esse conhecimento dentro da sua situação, como equalizar a voz do pastor, como se livrar ali das microfonias. Então é um curso bem completo. Tem aí um módulo mixagem para lives, então você pode também aprender a fazer a correta configuração do seu sistema de transmissão, um OBS, por exemplo, um vMix, como que eu faço, por exemplo, para gravar e reproduzir ali multitrack, como que eu faço o envio desses sinais com qualidade para o sistema de transmissão. Então tudo isso a gente te mostra aí dentro desse curso, e você pode se inscrever aí, é só acessar o nosso site grupomaster.pro e já fazer a sua inscrição, já começar a estudar. Você pode estudar do seu computador, do tablet, da televisão, você pode estudar na igreja. Você não precisa ter a mesa também para estudar, porque a gente te mostra como que você pode praticar a sua mixagem sem ter aí realmente a mesa de som. Então é um curso super completo para que você realmente possa dominar aí mais uma vez, de uma vez por todas, todo o sistema de som
que tem aí na sua igreja, beleza? Espero que você tenha gostado deste conteúdo especial de hoje que nós trouxemos aqui para você, nosso querido seguidor e aluno aí da Master, e nos vemos também no próximo vídeo aí. Fica ligado no nosso canal, não esquece de dar aquele like, de mandar esse vídeo também para outras pessoas poderem crescer juntos com você, né? Lembre-se disso, o conteúdo que você aprendeu aqui ajudou você? Dá aquele like e faça com que isso possa ajudar outras pessoas também. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Valeu! Domine os equipamentos de áudio da sua igreja com o novo curso de áudio da Master. Você vai aprender na prática tudo aquilo que você precisa saber para poder extrair a melhor qualidade de som na sua igreja. São mais de 200 aulas e mais de 100 horas de curso. Para você dominar todo o sistema de som da sua igreja, aprendendo ali do zero, desde a conexão dos microfones, dos instrumentos, até o processo da mixagem. Como utilizar o equalizador, os processamentos de áudio, as máquinas de efeitos e ter ali um som de qualidade profissional, não só dentro da igreja, mas também nas transmissões ao vivo. Curso online de áudio para igrejas. É tudo o que você precisa para ter a melhor qualidade de áudio que a sua igreja merece. Estude no seu tempo e em qualquer lugar. Acesse agora grupomaster.pro.